todo o terror é preso acusado de transformar rituais religiosos em disfarce para abusos sexuais na Bahia. Bem, as informações que nós recebemos é de que um pastor, conhecido como Nerivaldo Jesus Santos, popularmente chamado de Nerinho, de 44 anos, foi detido nesta segunda-feira na cidade de Valença, no Baixo Sul da Bahia. Olá, meus amigos, voltei, novos argumentos, novas indagações. Prestem atenção no que eu vou falar. Eu tenho um assunto seríssimo para falar aqui. Mais uma vez, mais um criminoso dentro de uma igreja carregando o nome de pastor. E antes de trazer o que eu vou falar aqui e o que eu vou mostrar, eu quero mandar um abraço especial a um colega aqui de WhatsApp, que o nome dele é Joel Nascimento. Joel Nascimento, ele é da cidade de Paraty, Rio de Janeiro. Um abraço, meu amigo, tudo de bom. E quero mandar também outro abraço para o Djalma Canuto, que pede um abraço para a sua esposa Gersina. Tá aí. Um abraço aos amigos que pediram especialmente, e todos vocês de uma forma geral. Vamos assistir o que o nosso amigo Sérgio Cioli, que é meu amigo Sérgio Cioli, da minha cidade lá, participei de um podcast seu lá na época, e ele é um comunicador daquela região, que faz o trabalho de jornalista naquela região, tudo que acontece naquela região. E ele vai estar falando sobre este acontecimento. E depois que ele falar, eu tenho algo a acrescentar também aqui. Preste atenção nisso aí, no que aconteceu recentemente. Bem, as informações que nós recebemos é de que um pastor, conhecido como Nerivaldo Jesus Santos, popularmente chamado de Nerinho, de 44 anos, foi detido nesta segunda-feira na cidade de Valença, no Baixo Sul da Bahia, sobre a grave acusação de violentar mulheres que frequentavam sua congregação. Ele é ligado à Igreja Assembleia de Deus Trindade Santa, com sede em Mata de São João, na região metropolitana de Salvador. De acordo com a Polícia Civil, Nerinho se valia da posição de liderança espiritual para iludir e coagir fiéis a participar de atos sexuais, utilizando como pretexto supostos rituais de purificação. As apurações revelaram aí que o religioso procurava mulheres emocionalmente fragilizadas, convencendo-as de que seus sofrimentos eram causados por forças malignas e que apenas seus encontros secretos poderiam promover a libertação espiritual. As vítimas, intimidadas e manipuladas, eram obrigadas a manter total sigilo sobre as sessões apresentadas como campanha de cura e libertação. O crime não atinge apenas o corpo, mas também a mente e a fé dessas mulheres. É um abuso duplo que mistura violência sexual com chantagem psicológica e espiritual, ressaltou o delegado Aldaci Ferreira, da 1ª Delegacia Territorial de Mata de São João. A investigação também apontou que Nerinho já é investigado em outro inquérito por estupro, reforçando indícios de reincidência. Além de sua atuação como pastor, ele também buscou espaço na política local, tendo sido candidato a vereador em 2016 e 2020. Em 2020, por exemplo, teve aí apenas 86 votos. É como eu digo sempre, truvoso, difícil e lamentável. Um cidadão desse, se é que a gente pode chamar de cidadão, não pode ser chamado de pastor. Na verdade, um falso líder religioso. Complicado. Eu fico até aqui, porque o Cioli ele vai falar mais aqui, mas é um cara muito racional, é meu amigo, que tem uma página no Instagram, trazendo todas as informações de acontecimentos daquela região. Página essa que se chama Portal Cioli. Se vocês quiserem conhecer, é só procurar o Portal Cioli ali no Instagram e vai chegar na plataforma deste rapaz, deste profissional que propaga as informações. Quando ele fala aqui no final sobre
não se pode nem chamar de pastor, tem que chamar de pastor mesmo. Pastor é o que mesmo? Que moral tem este título? Eu já fui pastor também. Mas foi um dos piores títulos na minha vida. Já carreguei título de pintor, trabalhei de pintor, trabalhei de balconista, trabalhei de letrista, artista plástico, estofador. E carreguei por muito tempo o título de pastor. E depois de entender que coisa desgraçada, mentirosa é essa, eu entendi que foi o pior título que eu carreguei. Claro que tem pastores que são meus amigos, que infelizmente estão enganados também. Mas o que a gente vê aqui é que não é novidade nenhuma. Não é novidade nenhuma. A pessoa dentro de um movimento religioso, carregando o nome de pastor, e segundo informações aqui, cometendo crimes. Por que esses caras fazem isso? Carregando uma Bíblia, liderando pessoas e sabendo que o que estão fazendo é algo terrível, é algo prejudicial a outras pessoas, é algo ruim. E um pastor que se diz pastor, que prega contra o pecado. Por que isso acontece? Antônio, acontece porque no meio do povo de Deus sempre tem os falsos. Não. Todos são falsos. Ideia minha, pensamento meu amigo Sérgio Cioli, eu até entendo você, sua forma de passar comunicação, mas você ainda tem sua fé, respeito muito, mas saiba de uma coisa: todos que carregam nomes de líderes religiosos, todos, sem exceção nenhum, todos são falsários. Agora, no meio dos falsos, tem os criminosos, que cometem crimes. Por que eles cometem crimes? Porque eles já descobriram. Que não tem Deus nenhum em meio religioso. Não existe Deus nenhum, não existe anjo. Não existe espiritualidade, espiritualismo. É tudo mentira. É um povo falso, é um povo idiota. E essas pessoas que se tornam vítimas, na maioria, porque são os lesmas, infelizmente. Lesmas e minhocas são presas fáceis para os ouriços e os anfíbios da fé. Esses líderes religiosos, todos eles, sem exceção nenhum, todos eles mentem para eles e mentem para as pessoas e ganham dinheiro. Agora, tem aqueles que ainda são enganados, mas são pessoas de bem. Quando eu falo líderes religiosos, eu falo com muitas exceções, porque eu tenho amigos que ainda são líderes religiosos, colegas, que eu tenho dó deles, porque eles estão no meio de mentira e tudo. Aí acontece um fator como esse, que o Sérgio Cioli propagou aqui e passou como informação e reportagem. Aí as pessoas que estão dentro dessas igrejas, dentro desses movimentos, acham uma coisa absurda. Aí atribuem a finais de tempos. É por isso que está acontecendo. Mas está escrito que no finais dos tempos ia acontecer apostasia dentro das igrejas. Ia acontecer. Não, isso sempre aconteceu. Enquanto as pessoas continuarem acreditando em divindades dentro de igreja, em coisa espiritual que não tem certeza nenhuma, essas pessoas vão ser iguais a minhocas e lesmas para os ouriços da fé. Essas pessoas são presas fáceis. Cara, não tem precisão disso. Eu já falei várias vezes, não é questão de você ter fé em um Deus, em uma divindade. Se existe ou se não existe. Não tô aqui para dizer não existe ou existe. Eu não consigo acreditar nessas besteiras mais. Eu perdi foi meu tempo. Mas cada um tem a sua forma de pensar. O problema todo é quando financia tudo isso. Quando financia esses picaretas, esses vigaristas da fé. Aí, por que o cara fez tudo isso? Agora tá em investigação, né? E acho que já foi preso.
Por que esses caras fazem isso? Porque esses caras sabem muito bem que é tudo uma farsa. Não se deve contar com Deus nenhum, em lugar nenhum. Não se pode contar com nenhuma divindade. A divindade não faz nada. Ela é dona da igreja, mas o líder faz da igreja o que ele quer. A igreja, na verdade, é uma empresa do líder da igreja. O Deus da igreja é o líder da igreja. Então, mais algo que chocou a Bahia, este caso, que as pessoas se chocam mesmo com isso, porque as pessoas têm crenças. E numa cidade até que eu já trabalhei, cidade de Valença. Inclusive eu fiz uma live aqui e tinha alguém de Valença participando da live, ou seja, interagindo na live. Eu mando um abraço a vocês que me seguem, que são da cidade de Valença. Eu conheço Valença, eu trabalhei em Valença um tempo. E é uma cidade maravilhosa. Imagina como é que as pessoas de Valença estão com a notícia dessa, né? Um pastor, cara, que se diz pastor. Aí eu tava observando, tinha algumas mensagens lá, eles dizem, são falsos pastores que estão brincando com o nome de Deus. Não tem Deus nenhum, cara. Bota uma coisa na mente de vocês. O ser humano, ele depende dele. Nós somos aqui um grupo de sobrevivência. Não tem outra coisa. Não existe outra coisa. Não adianta ficar tentando colocar uma coisa que não faz sentido. O problema todo, por que hoje tem acontecido isso e vem acontecendo há muito tempo e está sendo propagado? Porque todo mundo hoje tem internet, tem rede social, pode propagar. Todo mundo filma qualquer coisa, todo mundo grava áudio de qualquer coisa. Hoje é fácil você propagar, mas antigamente não tinha como gravar. Mas tinha pessoas assim. Quantos falsos pastores que tomaram conta de igrejas e morreram como santos, né? Morreram, aquele pastor abençoado que cuidou da igreja, que morreu, muitas vezes um criminoso, um pedófilo. Naquele tempo não tinha como saber. Hoje tá mais fácil saber. Sempre teve, nunca ficou sem ter criminoso com a Bíblia debaixo do braço. Sempre teve. Muitas histórias bizarras aconteciam no tempo que eu estava na igreja, que eu lembro que eu ouvia dizer falso pastor, falsa missionária, falso missionário, pessoas fazendo coisas erradas. Por quê? Porque não tem Deus nenhum. É simples. Aceita que dói menos, cara. Não existe Deus em lugar nenhum. É só apenas uma fé, um achismo, um livro. Você carrega um livro, uma história. Uma história sem fundamento. Uma história cheia de sangue derramado a inocentes também. Amando de um Deus. Um livro que tem um texto que um Deus manda matar criança inocente. Ele manda destruir a vida de criança inocente. Criança recém-nascida por conta de vingança. 1 Samuel 15:3. Um livro que diz que um sumo sacerdote Samuel, né? Samuel, sumo sacerdote, juiz, sumo sacerdote e profeta. Ele tinha 3 títulos: profeta, juiz e sumo sacerdote. Ele invade um estabelecimento onde tem um rei que era para ter sido morto por Saul. E Saul poupou a vida do rei. E ele despedaça o cara, ele corta em pedaços, ele não só mata. Olha o ódio desse desgraçado pelo cara lá. E o cara não tinha nada a ver. O cara só fazia parte de uma nação em que um dia tinha se levantado contra um povinho escolhido segundo a história lendária. 1 Samuel 15:33, lê lá. O profeta e sacerdote juiz que você fica aí na igreja. O profeta Samuel. E Deus chamou Samuel. E a gente tem que ser como Samuel. Vê lá o que o miserável fez. O criminoso fez. Destruiu a vida de um homem cortando em pedaços. A Bíblia está recheada de maldades. Amando do Deus que vocês acreditam e vocês não veem isso. Então, não é novidade você ver um líder religioso que diz líder religioso fazer esse tipo de crime, esse tipo de coisa. Não é novidade no Brasil. Não é o primeiro, não vai ser o último. Infelizmente, não é coisa de se assustar mais. É coisa de você ter precaução. É só não participar dessas mentiras, porque você pode ser vítima. Muito melhor você ficar em casa com a sua família cultuando o seu Deus que você acredita em casa.
um livro mentiroso em casa. Faz seu culto em casa, não fica financiando esse povo. Aí o que é que dá? O que é que acontece? Aí agora eles vão tudo pra cima do criminoso lá, né? Do pastor. Mas e os que estão soltos? E os que ninguém sabe que são criminosos? E os que abusam de crianças? O meio católico é a mesma coisa. Líderes católicos, padres e tudo. E fica por isso mesmo, às vezes. Porque a justiça muitas vezes não está sabendo. E quando a justiça sabe, a justiça vai para dentro. Aí eles começam a dizer que é um enganador, que está enganando com o nome de Deus, que vai para o inferno, que vai pagar o preço, sem saber que não tem Deus nenhum para punir. Porque se existisse um Deus dono de uma igreja dessa, não ia deixar uma bagunça dessa acontecer. Jamais. Ah, mas não, tu tem que entender que Jesus Cristo, depois que Jesus morreu na cruz, Jesus, ele deu ar de perdão. A pessoa pede perdão, não, mas está escrito no Novo Testamento, depois que Jesus morreu na cruz, que Ananias e Safira foram fulminados pelo suposto Espírito Santo no santuário. E aí? Isso não foi no Novo Testamento. Somente porque escondeu, omitiu o preço de uma fazenda que vendeu. Chegou lá e falou diferente, por isso morreram no santuário. Novo Testamento. Não vem com conversa, não, é no Novo Testamento. Mas é tudo no livro, história de livro. Esses criminosos, eles fazem isso. Eles fazem isso dentro das igrejas porque eles já descobriram que igreja é uma farsa e que Jesus não está em lugar nenhum, e eles são maldosos, aproveitam de pessoas simples, indoutas e que têm fé numa mentira, para fazer esse tipo de criminalidade. Infelizmente, o nosso Brasil é um país doente. O nosso Brasil, meu amigo Sérgio Cioli e outros que ainda têm fé na mentira, independente de qualquer coisa, eu sei que vocês pensam hoje um pouco diferente. O Cioli mudou muito a forma de pensar, é um cara hoje muito racional, mas infelizmente o país é um país imbecilizado e idiotizado pelas religiões, de todas as vertentes, meu amigo, todas as vertentes. Não tem ninguém, quando fala é um falso pastor, carregando o nome de pastor, carregando o nome de Deus, todos são falsos, todos, não tem um que seja verdadeiro, porque prega uma mentira, passa mentira para as pessoas e ganha dinheiro com a fé das pessoas, que é uma coisa que não se tem certeza, vendendo uma salvação depois da morte. Ganhando dinheiro falando de salvação depois da morte, que ninguém tem certeza disso, que ninguém nunca que morreu veio cá para falar nada para ninguém. Então tá aí, infelizmente, mais um caso lamentável, e salve-se quem puder. Então, a melhor coisa que você faz com a sua família é não participar desses movimentos, de vertente nenhuma. Quer ter sua fé, que tenha na sua casa. Eu não sou contra a fé, não. A fé, às vezes, ela faz a pessoa também não praticar certas coisas. É como se fosse uma muleta. Eu não preciso desse tipo de muleta mais pra minha vida. Mas quem precisa desse tipo de muleta, usa sua muleta em casa, cara. Usa no meio da sua família, para qualquer canto que você for. Mas a partir do momento que você vai financiar um charlatão, um picareta, que você não conhece, que tá ganhando dinheiro para mentir, aí você, infelizmente, está sendo farinha do mesmo saco e tampa da mesma panela. E quando aparece um caso como esse, vai se assustar? Não é de se assustar. Isso aí é de você ter precaução, você pensar, analisar e pensar e dizer assim, cara, cadê o Deus dessa igreja? Ah, mas Deus deu livre-arbítrio. Nem esta frase está escrito na Bíblia que você acredita livre-arbítrio. Não está escrito. Não existe livre-arbítrio. É uma mentira criada e inventada para manipular. Certo? Porque tudo aquilo que tem que ter uma condição para acontecer não é livre-arbítrio. O Jesus que você disse que deu livre-arbítrio, o Deus que você disse que deu livre-arbítrio, ele diz o seguinte: quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Ou seja, como é que você tem livre-arbítrio só porque você não crê e você vai ser condenado? A condição é crer. Se tem condição, você tem que crer e ser batizado para ser salvo, então não existe livre-arbítrio. Porque tem uma condição. Livre-arbítrio só existiria se fosse algo incondicional. E as pessoas não percebem isso. Então você tem que pagar, retribuir, cultuar, louvar, se humilhar dentro de uma igreja para receber uma salvação. Isso é livre-arbítrio. Isso é livre-arbítrio. Livre-arbítrio ninguém tem. A pessoa faz com mentira. Tudo engano, tudo mentira. E não tem negócio de preço que vai pagar depois da morte, não. É aqui mesmo que tem que pagar o que faz de errado. Tem que ser preso e tem que cumprir na cadeia. Criminoso tem que estar na cadeia. E a cadeia está cheia de criminoso com Bíblia debaixo do braço. Porque é um Deus maravilhoso para salvar criminoso. Não tira uma criança que está sofrendo
nas mãos de um elemento, de um bandido, ele não livra. Mas para livrar criminoso, daqui uns dias ele tá na cadeia lá. Na cadeia lá, continua pastor na cadeia, vai ganhar alma na cadeia. Ainda vai dizer o seguinte: foi Deus que me colocou aqui para ganhar as almas. Ou seja, arrebentou com a vida de gente trouxa, de pessoas. Arrebentou com a vida de pessoas. Cometeu crimes, foi preso, e quando começa a pregar na cadeia, diz que foi Deus que permitiu aquilo para eles ganharem almas na cadeia. A cadeia tá cheia de criminoso. Deixando claro, não tem ateu em cadeia, viu? Em cadeia, em presídio, você não acha ateu. Só deixando claro isso. Não tô dizendo que os ateus são melhores não, porque tem muitos picaretas por aí. Não sou melhor do que ninguém não, mas faça uma entrevista em qualquer presídio, em qualquer lugar aí, pra ver se você acha um ateu. Todo mundo tem crença, todo mundo tem fé, todo mundo que acredita em Deus, todo mundo vai pro céu, todo mundo pediu perdão, Deus vai abençoar, Jesus vai salvar. Conta outra. Um abraço, meu amigo, tudo de bom. Grato, gostei da reportagem, muito boa. Parabenizo você, Cioli, pelo seu trabalho aí em Jaguaquara. Mas uma coisa eu digo: é muito melhor a gente observar a amarga verdade do que viver na doce mentira somente. Um abraço.